dia, nosso Pretoteca tá de volta, né, Milena? E a gente agora tá 100% visual. Não é só o Pretoteca que você ouvia no Spotify, não. Agora a gente tá aqui para vídeo, em vídeo para você sempre. Milena, feliz 2022 para você, minha companheira de sempre, e para você também que ouve e agora vê a gente. Oi, gente, tudo bem? Prazer. Ai, que saudade que eu tava de vocês. Da minha companheira também, de Cíntia, né? Pois é, a gente agora tá no vídeo, tá aparecendo. Vocês vão poder ver, escutar a gente. E hoje tem um programa bem bacana, né? Muito bacana, porque a gente vai conversar com duas pessoas, né, dois nomes muito importantes do movimento negro. Tiveram um 2021, na verdade, a vida deles, né, bastante agitada, já não só o ano que passou foi agitado, mas uma agitação para uma causa muito nobre, né, Milena? Pois é, tem causa mais nobre do que ajudar o outro, né? Os nossos convidados, eles têm essa causa, como bem Cíntia falou, durante toda a vida, mais no ano passado, foi muito mais intenso, né? Por causa dos problemas que a gente teve, pandemia, essas tragédias relacionadas aí à chuva na Bahia, principalmente. E Cíntia já vai falar quem é o nome aí. Antes de anunciar os nossos convidados, vamos contextualizar então que a temporada de chuvas não atingiu só a Bahia ou também Minas Gerais. A gente teve um início de semana muito duro, com a tragédia das chuvas chegando também ao estado de São Paulo, ali na madrugada de domingo, dia 30 de janeiro. Foram 24 mortes confirmadas depois de uma tempestade que atingiu em cheio pelo menos 8 cidades paulistas. Choveu em algumas cidades, né, alguns locais, em um dia muito mais do que o esperado para todo o mês de janeiro. Regiões e principalmente pessoas que vão precisar e muito de uma campanha de solidariedade que a gente vai tratar aqui agora no Pretoteca. E é importante a gente dizer que essa conversa com os nossos convidados foi gravada antes de as chuvas acontecerem em São Paulo. A gente tem a honra de receber aqui o Preto Zezé, que é presidente nacional da Central Única das Favelas, também a Tamires Sampaio, que além de advogada, é diretora do Instituto Lula, e um dos nomes aí que vem despontando cada vez mais, essas são palavras do Celso Ataíde, que é fundador da Central Única das Favelas, como um dos grandes nomes aí do movimento negro, ela que também está à frente da Frente Nacional Antirracista Dupla. Um prazer ter vocês aqui, obrigada por conversarem com a gente. Prazer, gente. Eu que agradeço, Cíntia, Milena, um prazer. É isso, a gente está muito feliz de ter vocês aqui. Antes da gente começar, o Zezé até falou, meu Deus, onde é que eu tô? Tô em Wakanda, tamo sim, a gente conseguiu ocupar. Estamos... Pessoal, vou começar jogando para vocês aqui, né? Uma pergunta bem básica para quem está ouvindo e vendo a gente, para a gente explicar, né, qual que é a raiz do trabalho da Frente Nacional Antirracista, que é uma organização mais jovem, nasceu em 2020, e o Zezé também falando da CUFA, né, que nasceu lá em 99, os primeiros passos com o Celso Ataíde e o MV Bill, para a gente explicar para quem acompanha a gente, né, pretos e pretas e também não, quem está se juntando a essa luta antirracista, para entender desses movimentos. Acho que, Preto, melhor começar falando da CUFA, né, que veio antes, os mais velhos, depois eu falo da frente. Tá bem. Primeira alegria, felicidade de estar com essas mulheres maravilhosas, bonitas e potentes aqui, no momento que o Brasil está num baixo astral tão grande, num tempo tão ruim. A gente está mantendo o nosso sorriso vivo, a nossa esperança acesa, e principalmente, aqui eu acho que eu estou na proporção exata do que tem que ser. Esse é o retrato de um Brasil feliz, bonito e potente que eu vejo. Já estou feliz por isso, já me dá uma carga nova de esperança e de fazer a nossa alegria teimar e existir. A CUFA, ela surgiu em 99, inicialmente, com a ideia de só juntar pessoas de favela para pensar alguma coisa de melhoria para a sua própria rua, para o seu bairro. Depois ela evoluiu, a partir da iniciativa do Celso Ataíde e do MVBio, evoluiu para outros estados. E aí, no ano 2000, eu entro na CUFA. Eu acho que a CUFA do Ceará ela foi a segunda ou a terceira do Brasil, eu penso eu. E aí, em 2012, isso, eu assumo a presidência nacional no lugar do MVBio. A gente decide que não haverá mais presidentes paulistas e cariocas, para não ficar tudo centralizado no eixo Rio-São Paulo. Definimos também que a direção da CUFA, nós temos que trabalhar o tempo inteiro, incessantemente, para que sejam metade homens, metade mulheres, inclusive ano que vem, aliás, esse ano, né? Ano que vem, eu falava ano passado, porque já virou o ano que ainda está dentro de um loop. A gente vai ter presidente e presidenta, então homens e mulheres na vice e na presidência, né? E aí espalhamos por todo o país essa organização, os 26 estados, mais o Distrito Federal, e também em 20 países, né? Durante a pandemia surgiram mais 6 países. Em 2015 eu assumi a CUFA Global, que era a ideia de articular internacionalmente
iniciativas parecidas com o que aconteceu no Brasil, só que com a pandemia eu volto para o Brasil e assumo a presidência novamente, e agora nós estamos em mais de 5 mil favelas, fazendo essas mobilizações que vocês já conhecem, que é a Band, e vocês têm sido parceiras fundamentais nesse processo, né? E agora compondo a Frente Nacional Antirracista, uma ideia de ser uma rede que potencializa as organizações e lideranças que já estão aí realizando trabalho, como o MNU, Negro, Instituto Equânime, Frente Favela Brasil, que já tem a sua trajetória, mas que a gente construa uma rede de impulsionar ainda mais essas organizações, essas lideranças, para dialogar com o setor privado, discutir economia, colocar o tema do enfrentamento ao racismo na agenda do desenvolvimento do país. E aí estamos hoje nessa campanha aí, que eu e Tamir estamos capitaneando, eu à frente da CUFA e ela à frente da Frente Nacional Antirracista. E aí, para falar um pouco da Frente Nacional Antirracista, né? A Frente Nacional Antirracista, como a Cíntia comentou, ela surge há um pouco mais de 2 anos. Ela reúne mais de 600 entidades do movimento negro brasileiro. Então, o Celso citou algumas, né? A CUFA, o Instituto Equânime, MNU no Rio, o Negro, o Educaf, o Instituto Luiz Gama. E, assim, esse só para citar alguns que são entidades do movimento negro históricas, né? Algumas que têm mais de 30 anos, como, por exemplo, o Casal Negro, outras que têm projeção nacional e outras que têm uma atuação mais territorial, mais local. E aí o legal da Frente Nacional Antirracista é que essa união das entidades, ela constrói um processo catalisador e potencializador de todos esses coletivos, né? Tanto dessas entidades que são mais novas, que são bem locais, que têm um trabalho territorial, mas também essas entidades que têm um caráter nacional, que são mais históricas, né? Que têm uma trajetória já de luta do movimento negro já há muitos anos. Durante a pandemia, a Frente Nacional Antirracista organizou uma campanha em solidariedade às famílias vítimas da fome, né? Enfim, a gente está acompanhando agora, o Brasil voltou para o mapa da fome. A pandemia ela fez com que uma série de famílias voltassem, né, a passar por uma situação de insegurança alimentar. E à frente, pensando como movimento negro e entendendo que as famílias vítimas da fome são majoritariamente negras, né, entende que a gente, para além da denúncia, né, para além de denunciar o racismo, de denunciar a desigualdade, a gente precisa fazer um processo das entidades que compõem a frente construir respostas também, né, construir uma rede de solidariedade. Então, é um movimento negro que denuncia o racismo e a desigualdade, mas é também que constrói respostas, né, e através da campanha Panela Cheia, a gente conseguiu arrecadar toneladas em cestas básicas, né, e doou para famílias no Brasil inteiro. Algumas cidades que eram mais difíceis de chegar por conta, né, da logística, de transporte, foi entregue cartões em que as famílias poderiam comprar, né, alimentação, produtos de higiene, todos os meses, né, durante esse processo da pandemia. Acho que uma coisa legal a comentar é que tanto as cestas básicas quanto esses cartões eram destinados prioritariamente para mulheres. E aí, pensando em mulheres que estão em uma situação de vulnerabilidade, são prioritariamente mulheres negras, né? E para além de ser as mulheres negras as que recebiam, né, essas doações, são majoritariamente mulheres e homens negros também que estão na linha de frente desse processo de organização das campanhas, né? A Frente Nacional Antirracista também, pensando numa perspectiva de combate ao racismo estrutural, institucional, fez reuniões com empresas, né, empresários, para pautar a presença dos negros nas empresas, né? Se a gente está nas posições de chefia, só na de base, então cobrar uma atuação mais direta dessas empresas e empresários em torno do combate à desigualdade e ao racismo, né, nessas instituições. E agora, né, no final de 2021, a gente, diante dessa catástrofe que aconteceu na Bahia, a gente organizou, junto com a CUFA, né, e a Band, inclusive, e outras parcerias, essa campanha Abrace a Bahia, que agora, há uma semana, né, um pouco mais de uma semana, quando a gente atingiu a meta de 1 milhão de cestas básicas, a nossa campanha, a gente expandiu para outros 5 estados. Então, a campanha Abraça Bahia hoje também agloba, né, encampa doações para Minas Gerais, para o Tocantins, Goiás, Piauí e Maranhão. Né? Então, hoje, a Frente, a CUFA e essas entidades parceiras estão organizando esse processo de doação e arrecadação de doações para ajudar as famílias vítimas das enchentes, né, dessa desigualdade social e econômica nesses 6 estados. Entendi. Eu vou falar aqui, tocar no assunto que você acabou de falar, que é em relação a essa chuva, né, essa tragédia que atingiu aí a Bahia. Eu sou baiana, conheço algumas pessoas que foram prejudicadas e a gente viu que a FNA, a Pacufa teve um trabalho muito grande
umas ações muito grandes com aquelas pessoas, com a população que estava lá. Eu queria que você comentassem, vocês, como foram essas ações, né? Porque vocês já vinham lidando com essa questão da fome durante 2020 inteiro, aliás, durante todo esse período de pandemia, a CUFA vem trabalhando essa questão da fome, porque a gente tem um Brasil de volta ao mapa da fome, mais pessoas em situação de insegurança alimentar, mais pessoas passando fome, e a gente lida direto agora com isso, com essas tragédias que a gente não esperava, né? Causadas pela chuva. Como é que tem sido para vocês lidar com isso? Especialmente essa questão da chuva agora, no final do ano da Bahia. Eu estava lendo até um texto do Zezé falando, né, que ele não esperava passar o final de ano nessa situação, mas que, enfim, todo mundo estava lá de pronto para ajudar. Como é que foi isso? Eu acho que isso tem a ver com a reputação que foi construída durante o processo, eu acho que com a capacidade de entrega. Acho que essa rede, que a gente está em mais de 5 mil favelas, no Brasil todo possibilitou isso, mas principalmente o fato de homens e mulheres, principalmente mulheres, estarem tocando uma logística no momento que ninguém está tocando nada, no momento que as pessoas estão discutindo eleição, estão discutindo aliança política, e, na verdade, o Brasil ainda não está na pauta do debate político. Então, acho que o fato dessas pessoas terem se mobilizado e terem garantido essa entrega, as mobilizações que foram feitas no passado, garantiram uma integridade e uma capacidade de convocar muito grande. Eu espero que a gente possa, nesse movimento que a gente está fazendo, porque para nós, essas ações elas são um momento ímpar para nós. O foco nosso não são essas ações, mas que a gente aproveite essas ações para fazer da solidariedade o que já acontece nas nossas instituições, nas nossas condutas. A solidariedade como um movimento permanente, não só como um evento emergencial. E uma coisa que eu acho interessante, né, em relação a esse debate que o Zezé falou de solidariedade, né? Nós, do Movimento Negro, a gente sempre fala muito de uma filosofia, né, um princípio chamado Ubuntu, né? Que sou o que sou pelo que somos. E eu acho que essa campanha que a gente iniciou agora, tanto a Panela Cheia quanto o Abraço é Bahia, Abraço os Estados, ela passa muito por isso, né? Porque enquanto tem um irmão, uma irmã nossa passando fome, né, passando dificuldade, perdendo casas, né, ainda mais no momento como é o final de ano, Natal, geralmente o Natal é um momento de encontrar família, de festejar, né, de comemorar, e a gente teve famílias em mais de 130 cidades da Bahia e nos outros estados que perderam tudo, né? E aí, se a gente é o que é pelo coletivo, né, se o nosso individual ele existe graças a essa coletividade nossa, então se tem um irmão nosso, uma irmã nossa passando dificuldade, a gente precisa se organizar para de alguma forma dar resposta a isso, né? Então, essa lógica de que sou pelo que somos, essa lógica de solidariedade não é só uma palavra de ordem, né, que a gente publica ou fala, isso se reflete em ações concretas, né, em campanhas como essa. E o potencial dessa campanha, eu concordo com o Zezé, ele foi tão grande graças a um reconhecimento já de trabalhos anteriores feitos pela CUFA, feitos pela frente, porque não é à toa que a gente, em pouco tempo até, em menos de um mês, a gente conseguiu arrecadar 1 milhão de cestas básicas, né? Com várias parcerias, tanto de pessoas físicas que doaram cesta básica, doaram através do Pix, mas também empresas que doaram cestas, as outras empresas que garantiram a logística, né, para que as cestas de fato chegassem nas cidades, por meio aéreo, por meio terrestre. E essas parcerias elas só aconteceram porque eles sabem que o trabalho que a Frente faz, que a CUFA faz, é um trabalho que de fato acontece, né? A gente entrega isso, né? Chega mesmo às pessoas, não é falacioso. E hoje a gente consegue ter uma dimensão maior, né? Porque as redes sociais estão aí amplificando e fazendo que esse movimento também haja de uma forma mais rápida, né? A solidariedade das pessoas. Mas o Zezé começou a falar dele falando de um ponto muito importante, que governantes, né, estão preocupados com eleição e pensando em outros momentos enquanto a população está sofrendo. A gente não pode esquecer que enquanto a Bahia, né, escorria aí água abaixo durante o final do ano, o presidente passava as férias, né, andando de lancha no sul do Brasil, como se nada tivesse acontecendo, e é muito importante a gente falar da questão política, né, esse é um ano muito definitivo para o Brasil, e já que vocês atuam, né, politicamente há muito tempo com essa questão do movimento negro, de mudar a ordem das coisas, como é que a gente pode enxergar a pauta, né, para as eleições desse ano,
quando a gente fala de eleger os nossos, né, de mudar o rumo das coisas, né, a gente vê muito poucos candidatos. A gente não tem nenhum representante nos governos hoje, nenhum candidato também à presidência para o ano que vem. Como que o movimento negro pode ajudar a gente a tentar mudar alguma coisa? Porque é importante ter, sim, a participação da sociedade civil, mas muitas vezes esses movimentos sociais estão ocupando um buraco que o Estado nunca consegue preencher, né? Com certeza. Eu penso que, inclusive, politicamente, se é verdade que o que todo mundo está falando, diante dos dados que existem, e na pandemia a gente constatou muito isso, de a parte mais atingida já das desigualdades brasileiras, e agora com a pandemia, com essa desigualdade agravada, é uma mulher negra que está lá muitas vezes com 2, 3 filhos, um parente idoso em casa. Eu acho que politicamente a tarefa para enfrentar de cara essa desigualdade, já que quando essas mulheres, mesmo sendo a parte mais atingida, quando elas recebem o mínimo de ajuda, elas desencadeiam uma série de redes de proteção e de reação eficiente, politicamente é fortalecer mulheres negras. Não consigo ver outro caminho na política brasileira de renovar, de dar um gás novo, de dar uma cara de identidade da maioria do Brasil, da maioria dos lares que são chefiados por essas mulheres, e do buraco que tem da crise de identidade, na crise de identificação da população, que não seja fortalecer mulheres pretas nesse momento. Eu acho que é a nossa melhor resposta. Do contrário, nós vamos ficar até com um discurso bem intencionado, mas na prática reproduzindo as mesmas desigualdades que a gente diz combater. Não, mas exatamente. E assim, a gente sabe que a gente sempre fala assim, né? A base da sociedade brasileira é composta por mulheres negras. Tem até aquela frase da Angela Davis: quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta junto com ela. Mas na prática, o que a gente acompanha historicamente é mulheres negras sendo utilizadas para mobilizar, né? Para organizar a base, para carregar a bandeira. Mas na hora de colocar o nome, na hora de ocupar um espaço de direção, na hora de dar a cara, né, na prática, são sempre os mesmos perfis, né, de homens brancos mais velhos. E eu acho que uma coisa que a frente está inovando, e a CUFA também, quando coloca, né, uma presença de um homem e de uma mulher, e que não sejam do eixo daqui, né, o que a frente inova é de fazer com que as mulheres negras, de fato, elas sejam valorizadas e estejam ocupando espaço de coordenação, assim, de garantir que isso aconteça de fato, né? A nossa porta-voz, quem está organizando tanto na base, né, na cidade, no estado, através dos institutos, mas também a nível nacional, no que se refere a quem representa a frente politicamente, a gente sempre prioriza de dar voz, de catalisar as vozes das mulheres negras que historicamente são silenciadas, assim, né? Eu concordo muito com o Zezé, porque se a gente está na base da sociedade, né, se os principais problemas sociais e econômicos passam por violências contra nós, que somos mulheres negras e negras, periféricas, a resposta, né, do combate à desigualdade lá também vai vir da gente, né, prioritariamente. Assim. Então, eu espero que esse cenário de eleição de 2022 seja um cenário em que as mulheres negras, no país como um todo, estejam em posições, né, de direção, de coordenação, de construção política, porque precisa, né? Porque só a presença já, pela vivência que a gente tem, já traz uma outra lógica, né, de pensar. A gente observa também nessas ações que a CUFA tem, né, que o movimento tem, essas relações que vocês têm com as empresas brasileiras, inclusive com a imprensa. É uma relação muito grande. Até a própria Band aqui, né, vocês têm uma campanha, fizeram campanha, parceria. Como é que essas relações elas são feitas e de quem parte a ideia, né, de tipo, vamos procurar tal empresa. A gente precisa da imprensa agora, vamos procurar a imprensa. Como é que isso é feito? Porque talvez por causa da pandemia, mas eu consigo ver isso muito mais agora, né? Essa relação com a imprensa, com as outras empresas. A gente tem vários papéis, né, dentro que se completam. Na verdade, nós somos meio que uma soma de diferenças e competências. Então, assim, eu cuido da logística do lado, o Celso cuida do outro, a Thaís, a Tamires puxa outro bonde, e a gente vai juntando um caldeirão de iniciativas e que acabam por eleger prioridades, de desenvolver uma estratégia de atuação, de como essas lideranças vão dialogar com a sociedade, de quais parceiros são prioritários, e aí você monta a sua estratégia de logística, de liderança, estratégia de ocupação de espaço, quais são os parceiros prioritários agora. Vamos pegar da Bahia. A Tamires, eu, Celso, e mais eu, a Tamires, inclusive, nós somos o reflexo de um processo coletivo.
Nós estamos aqui, não estamos representando o Zezé e a Tâmara, estamos representando toda uma articulação de pessoas que têm vários papéis, de organizações que têm um acúmulo de experiência. Então, quando a gente vai à frente, a gente está ali articulando com os meios de comunicação, com a Band, com a Gol, que é a empresa parceira nossa, com a Luft, que é a empresa de logística, com as lideranças da Favela Road, da CUFA e da Frente, que estão nas cidades do território, e vira essa grande engenharia para garantir essa logística e o que as empresas estão chamando agora do seu ESG. A gente já está fazendo o ESG da vida real há muito tempo. A gente já está garantindo um compliance que garante entrega, eficiência, escala, foco em quem mais precisa e, principalmente, agilidade, transparência e reputação no processo. Então, não tem assim uma pessoa, um nome, mas é um conjunto de pessoas, de organizações de inteligência que operam numa agenda comum. Exatamente. E eu acho que o potencial, né, que isso mostra o potencial que tem o movimento negro, assim, né, de ser um movimento que de fato entrega, que de fato realiza, que formula e que tem condição de trazer resposta para os problemas concretos que existem na sociedade, assim. Eu acho que isso é uma das coisas que mais me encantam, assim, na frente, na CUFA, nessa organização que a gente faz, né, de ser um movimento, de ser um movimento que constrói, que denuncia, mas que, ao mesmo tempo, também propõe, né, e traz respostas e constrói essas parcerias, e, através dessas parcerias, também faz transformação social, né, quando existe um vácuo na política. Claro. Não, e como integrantes, né, de movimentos negros, todos nós aqui, o que eu acho interessante, né, tanto da própria CUFA, a FNA, que é mais nova, dos movimentos em geral, é que cada momento eles vêm trazendo um novo nome, né? Vou trazer de novo essa questão do despontar o seu nome, Tamires, por exemplo, porque o Celso falou muito, inclusive um texto dele que ressalta, que faz aquela comparação com o clássico da Alessi Brandão, Zé do Caroço, que está surgindo esse novo nome que vai transformar, né, mexer as estruturas da sociedade. E eu queria que a gente, né, para começar a finalizar a nossa conversa, falar justamente sobre isso, né? Sobre o movimento estar sempre fortalecendo. Vem alguém que cria, que coloca as raízes ali e ajuda a formar uma outra pessoa, a movimentar ainda mais as estruturas da sociedade. E você é um desses nomes hoje em dia, assim como tantos outros. E o próprio Zezé, que também já foi, né? Alguém que estava iniciando e hoje tem essa força aí de estar presidindo a CUFA. Eu queria que vocês falassem sobre isso, né? Sobre a força do movimento, que nunca teve tão estruturado como hoje em dia, até pela força das redes sociais, né, que amplifica essas nossas vozes, e com o surgimento de novos nomes aí para brigarem pela gente. Eu penso que tem um processo novo agora, principalmente depois da morte do George Floyd. A gente já vem acumulando várias histórias, nossa história não é de agora, nossos passos vêm bem de longe, como costuma se falar no nosso movimento. Mas acho que virou uma página de que a agenda racial agora não é uma coisa mais corporativa, não é uma coisa mais de responsabilidade somente do povo preto, certo? Eu acho que hoje todo mundo está discutindo a questão racial dentro do seu espaço, dentro da sua dinâmica, da sua empresa, do seu local de trabalho. Vocês já são reflexo desse avanço. Eu penso que estar em movimento não é só estar numa organização. Eu acho que num racismo de tipo do Brasil, que todo mundo assume que ele existe, mas ninguém assume que pratica, cada pessoa preta, a sua vida em si, ela é uma militância. Porque ela está lutando para sobreviver, para não morrer, para ocupar um lugar de espaço de trabalho, para ter uma visibilidade positiva, para passar uma referência para os seus filhos, para resolver o problema da sua sobrevivência, da sua existência, para mostrar sua potência. Então, acho que essa essência de luta para viver está com a gente desde sempre. O que eu penso é que agora a gente está num momento em que é preciso um nível mais de qualidade para chegar numa empresa de comunicação e dialogar e dizer qual é a agenda que nós vamos ter gente preta sem perder a audiência. Chegar numa empresa que tem produto ou serviço e dizer nós queremos nossa cara preta, porque não é só porque é legal, é importante, tem que ser feito. É porque gera receita e nós queremos parte dessa receita também. Então nós temos uma lógica de mais de disputa de reivindicação e resistência para uma lógica agora de disputa de ocupação real dos espaços de poder. E esse momento é novo e eu acho que é sem recuo e estou muito otimista quanto a isso, apesar da realidade bem pessimista que a gente está vivendo. Não, exatamente, para dialogar com isso que o Zezé falou, assim, eu acho que a gente pode falar que estão nascendo novas e novos líderes, né? Não só do Morro do Pau da Mangueira, né? Da Mangueira, mas de vários morros do país inteiro, e a gente tem esse compromisso de fazer com que essas lideranças elas não sejam apagadas, porque eu acho que a gente estava passando por um momento no Brasil em que
a gente sufocou muitas vozes, né? Muitas vozes foram sufocadas, muitas pessoas foram, inclusive, assassinadas, né? A gente vive num país em que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado, a cada 2 horas uma mulher negra é assassinada. Então, eu acho que a gente estava passando por um momento no Brasil, né, em que o índice de violência contra o nosso povo, a nossa juventude, em especial as mulheres negras, vem aumentando, mas eu acho que desde desse caso do George Floyd, e que explodiu, né, as manifestações em defesa das vidas negras, e que a nossa pauta está ganhando cada vez mais visibilidade, né, porque eu nem acho, o movimento negro há muito tempo denuncia essas violências, o movimento negro há muito tempo já tem propostas, né, formulações sobre isso, mas hoje acho que as nossas vozes estão sendo amplificadas. E aí, nesse processo de amplificação das vozes, eu acho que as nossas lideranças também estão ganhando cada vez mais força, assim, né? E a Frente Nacional Antirracista, enfim, o movimento negro como um todo, outras entidades, inclusive, tem um compromisso de fazer esse processo de catalisação, assim, né? E aí é um processo que eu acho que é importante também destacar, que não é caixinha, né? Combate ao racismo não é uma caixinha. Combate ao racismo envolve a ocupação de pessoas negras em vários espaços, né? Na política, mas na economia, no direito, na engenharia, na medicina. E aí a gente está vendo até, né? Lembra cientistas mulheres negras que descobriram a primeira cepa, né, do coronavírus lá atrás, no começo da pandemia? Então, eu acho que a gente está cada vez mais catalisando esse potencial que tem a população negra, em especial as mulheres negras, e está sendo um processo muito importante, assim, de viver junto, né? De ajudar a construir. Bacana, bacana. Tem uma questão que a gente sempre comenta, eu e Cíntia, né? Que esse ano a gente tem eleição, é um ano super importante, a gente já falou sobre isso aqui, mas eu sinto falta de candidatos negros, né? A gente tem pouquíssimos, até para a presidência mesmo da República, e eu fico pensando como é que essas pautas, nossas pautas, né, a pauta do movimento, enfim, do movimento negro, a pauta do povo preto vai ser atendida. Como é que você vê hoje, enxerga essa questão como alguém que está atuando aí politicamente? Olha, eu acho que cada vez mais os partidos políticos como um todo, eles têm entendido que a questão racial ela tem uma relevância que é central, não é apenas uma caixinha, mas envolve uma série de ações. Assim, eu acho que a força que o movimento negro brasileiro vem mostrando, inclusive ao dar respostas, porque quando eu falo que, olha, a frente tem entidades que são históricas e que, para além da denúncia contra o racismo, ela está mostrando que a gente pode construir alternativa prática, a gente consegue resolver esses problemas, ou seja, a gente tem poder político para fazer uma movimentação como a que aconteceu com a Abraça Bahia, de arrecadar 1 milhão de cestas básicas e garantir que essas cestas cheguem nas famílias que precisam, né? Enquanto o governo não está fazendo isso. Então, a gente está mostrando um poder e uma força que, em um momento eleitoral como esse, momento de 2022, os partidos políticos e os candidatos, eles precisam se atentar a isso, né? E eu acho que, historicamente, a gente tem candidaturas negras, é que essas candidaturas elas não têm visibilidade. E eu acho que esses cenários eleitorais, desde a Marielle, acho que em especial, né, com o assassinato da Marielle, a gente está vendo mulheres e homens negros se colocando, se candidatando, tendo visibilidade, né? E a gente está vendo o quanto que a população brasileira está indo atrás dessas candidaturas, desse perfil, porque está chegando um momento em que as pessoas elas não querem mais ver o padrão, né, da política histórica. Eles querem se enxergar também no Congresso, querem se enxergar nas câmaras. E para se enxergar, precisam de votar em pessoas como eles, em mulheres, em negras, LGBTs, periféricas, trabalhadoras. Eu acho que isso é um sentimento que está ganhando cada vez mais, né? Essa busca pela nova política é uma busca por se enxergar, né? Tanto nos rostos, né, de quem representa um projeto, mas também se enxergar num projeto político que tenha compromisso com o combate à desigualdade, combate à fome, combate à violência, combate ao racismo, porque senão você está dialogando com quem, né, num país em que é majoritariamente negro, mulher, se você não dialoga com essas pautas, né?
Claro, agora para a gente começar a encerrar mesmo, para não tomar mais seu tempo, Tamires, a gente começou essa conversa, né, trazendo a campanha da FNA, da Frente Nacional Antirracista, com a CUFA e também com as empresas, no caso aqui o Grupo Bandeirantes, né, inicialmente para as chuvas na Bahia, que se estenderam aí, essas doações se estenderam para outros estados, como você bem trouxe no começo da nossa conversa. Essa já é uma atuação antiga da própria CUFA, né, de trabalhar em universos periféricos, como o de vocês também. Como que nós, né, as outras pessoas que estão ouvindo a gente, que estão querendo ajudar, conseguem fazer isso de forma permanente? Porque é muito importante, né, com que esses trabalhos, essas doações não aconteçam somente, claro, né, em momentos críticos é fundamental a união de tantas forças assim tão rapidamente. Mas vocês estão aí, os movimentos estão vivos, né, as organizações estão vivas, precisando de fomento o tempo inteiro. Como que a gente consegue ser aliado, né, todo mundo que está ouvindo a gente, dar a mão aí para movimentar essa estrutura o tempo todo? Olha, eu acho que assim, pensar em um processo de construir, né, movimentos de ajudar de forma permanente é participando dessas entidades, assim, em todas as cidades, né, em todos os estados tem essas entidades, tem organização, tem movimento social, tem trabalho, e às vezes a gente acha que a política está muito distante, né, da nossa vida, mas você organizar um grupo no seu bairro, né, um debate no seu bairro, uma ação local já é movimento social, né, já é fazer política, já é pensar um processo de transformação. Quem quiser compor a Frente Nacional Antirracista nas nossas redes sociais, vocês podem mandar mensagem, falar de qual é o estado, qual é a cidade, a gente pode contar em contato com a liderança que tem no local, né? Eu acho que, como eu comentei, a Frente tem mais de 600 entidades do movimento negro no Brasil inteiro, a gente tem mais de 30 mil voluntários, então está bem espalhado pelo país, então é bem possível que na cidade que você está, se você quer ajudar, quer contribuir mais ativamente, vem fazer parte do movimento, né? Vem construir junto com a gente esse processo. E para além da campanha agora Abraça Bahia, né? Que tem o Pix, tem os postos de doação, a gente pode pensar um processo permanente mesmo, né? De transformação social e de mudança. É isso, às vezes a gente quer mudar o mundo, né? Meu Deus, eu quero ser Obama, eu quero fazer a mesma coisa que dela fez, mas a gente muda o nosso mundo ao nosso redor, de pouquinho em pouquinho, né? Com Não, certeza. a gente pode ser essa liderança que vai fazer um processo de transformação, né? Não tá longe, às vezes é a gente mesmo. E tem que ir atrás para isso. É isso. Gente, obrigada pelo papo, parceira Milena, pelo nosso... Obrigada, Tamires, obrigada pelo papo também, adorei te conhecer, conversar com você. Acho que a gente não vai conversar muito ainda nessa vida, né? Que a caminhada está só começando. É isso, vamos sim, vamos sim. Um prazer para mim estar aqui com vocês, Milena, Cíntia, e para todas e todos grande. que estão ouvindo a gente aqui e vendo, né? Esse podcast. Obrigada, gente. Helena disse, você não vai estar livre da gente tão cedo. Não, tô aqui. Não vai estar livre. Tchau, tchau. Beijo.